Coisas de Mulher hoje está muito especial. Nós vamos falar sobre a ajudadora. Você, mulher, foi chamada para ajudar e certamente hoje você vai ser inspirada pelo Senhor e por essa mulher maravilhosa que está comigo, que é Pamela Pacheco. Oi, Pamela, paz, muito obrigada por estar aqui e eu vou falar um pouquinho de você. Pamela é casada há 21 anos com o pastor Jairo Henrique. Eles pastoreiam a Igreja Verbo da Vida de Pocinhos. Eles coordenam 4 congregações e também são fundadores e coordenadores de 27 projetos sociais. Isso mesmo, gente, 27 projetos sociais através da ONG ID. E mãe de 3 meninas lindas. Então, são muitas atribuições e eu sei que de todas elas, o ser ajudadora, estar na chamada, no lugar certo, agradando o coração de Deus é o principal. E essa tarde vai ser muito inspiradora. Obrigada por estar aqui, viu, Pamela? Ju, obrigada pelo convite, pela honra de estarmos juntos aqui. Eu sei que vai ser um tempo poderoso. Muito obrigada. Então, vamos lá, vamos começar aqui o nosso tempo de Coisas de Mulheres. Seja aí inspirada pela palavra de Deus e pela vida dessa mulher maravilhosa. Então, Pamela, vamos lá. Você e Jairo são um casal muito especial, tem impactado a vida de tantas pessoas. São 27 ONGs e milhares de pessoas aí sendo alcançadas. Mas eu queria saber um pouquinho da história de vocês. Conta pra gente. Então, sobre como nos conhecemos, né? A gente começou a namorar, eu tinha 16 anos, né? Eu era recém-convertida, né? Tava chegando ali no Evangelho, eu participava da congregacional, lá na 13 de maio. E foi justamente numa época que, na minha época, não que eu seja tão velha assim, mas era na época do Cantinho da Paz, que tinha, né? Na época no meio do ano, lá em junho. Então, eu já tocava numa banda, e aí a gente sempre ia nos finais de semana pro Cantinho da Paz, ficava ali. E eu conheci Jairo, mas Jairo era Jairo pra mim, eu me tocava lá, não teve nada demais nisso. Mas em um momento, num culto, já tinha passado e encerrado esse período, acho que foi em agosto, mais ou menos. Eu estava no culto, na igreja, e terminou o culto, a gente foi lanchar numa pizzaria que tinha em frente. E aí ele foi também, tinha um pessoal junto conosco, minha irmã estava comigo. E aí a gente ficou conversando, o pessoal depois tiveram que resolver um problema, se afastaram um pouco, e a gente ficou lá meio que esperando. Meio que esperando eles voltarem, eles não voltavam. E aí a gente conversou, ele ficou puxando assunto, eu era muito tímida, na verdade, a timidez foi a palavra mesmo, o Senhor que foi quebrando em mim isso, né? Eu fui me permitindo ser moldada nisso, então eu era muito calada e muito monossílaba. Eu respondia o básico que era perguntado, mas ali fui numa conversa tranquila, da minha parte, e pelo menos. Hoje está quente, né, Pamela? Mas aí a gente conversou e entrou em assuntos assim, de família, de casamento, nada a ver. Foi fluindo uma conversa assim, de opiniões mesmo. E como desde nova, eu sempre ajudei muito, né, na minha casa. Meus pais se separaram, eu tinha 2 anos de idade. Então, assim, meu pai, apesar de não estar em casa, ele era muito presente com a gente. Então, assim, quando era para fazer a feira da casa, que era meu pai que fazia, então a gente ia com ele fazer. Então, desde os meus 10 anos que eu fazia a feira da minha casa, né? Então, assim, no início fazia uma lista pra gente levar, mas depois eu fiquei fazendo isso sozinha. Então, assim, esse papel de cuidar das coisas de casa, pra mim, acabou sendo um despertado cedo diante da condição, mas nada com peso, super de paz. A gente amava ir fazer feira, não era pesado pra gente. Então, a gente ia fazer a feira com meu pai, assim, era uma coisa maravilhosa. Então, conversar sobre isso, pra mim, com 16 anos, era algo muito natural, porque desde 10 que eu fazia isso, né? Então, a gente foi falando essas coisas, eu acho que nele despertou alguma coisa, porque pra mim era... Ele disse, eu vou casar com essa mulher, ela já gosta de cuidar da casa, já vai sabe ser uma fazer boa feira. Muito bom. Mas pra mim ficou algo muito só um bate-papo, mas depois dali ele foi ficando interessado, e aí começou a ligar pra mim, enfim. Aí a gente começou a namorar. Entre namoro, noivado e casamento foi 1 ano e 4 meses, né? Foi bem rápido, né? Nós começamos a namorar em agosto, em fevereiro do ano seguinte noivamos. E aí, no final do ano, a gente casou.
E aí estamos há 21 anos casados, Uau, que desfrutando das bênçãos. Então, a dica pra namorar é, vai na lanchonete. Pois é, vamos pro culto e após o culto, meninos, vai ter um lanche, né? Vai pro culto e sai depois pro culto para a lanchonete. Exatamente. Muito bom. Então, vamos lá. E como foi esse começo da vida de vocês ministerial? Você falou um pouquinho da vida, né, do relacionamento, mas esse começo ministerial, como foi? Então, a gente congregava, quando a gente casou, a gente congregava numa igreja chamada Igreja Bíblica Redenção. Então, é do pastor Sérgio, que hoje ele está lá em Jundiaí, né? Sim. Era o pastor Sérgio, conhecido. E era a Igreja Bíblica Redenção, era uma igreja irmã do Verbo da Vida, tinha a mesma visão e a gente congregava lá. E sempre a gente estava muito disposto a servir no que a igreja precisava. Então, a igreja, como era uma igreja pequena, a gente estava ali, né, junto deles. Então, o que precisava, a gente estava ali servindo. Então, Jairo liderou o louvor, e aí eu tava lá junto, não sei cantar, não é meu forte. E tava cantando. Mas eu tava lá, auxiliando ele de alguma forma com as meninas em reunião. Com o microfone desligado, não tô desligado brincando. completamente. Mas assim, em relação às vestes, à oração, eu ia fazendo no que me cabia, No apoio, né? Nesse apoio. E aí a gente liderou também um departamento infantil, a gente fez uma reforma do departamento infantil. Então, o departamento infantil foi algo que sempre mexeu muito comigo, assim, eu me encontrava. Por ser tímida, como eu falei, então assim, lidar com as crianças era mais fácil para mim. Então, foi lá que eu comecei realmente a me quebrar nesse sentido em relação à timidez, porque aí eu comecei a dar aulas para as crianças, e aí eu optava para os maiores, de 7 a 10 anos, porque eles já são maiores, eu vou ter que quebrar essa timidez, porque todo mundo quer logo o berçário, né? Não, eu vou pro berçário. Mas aí eu fui, e isso foi realmente, eu acho que o departamento infantil, para mim, foi o instrumento que Deus usou para realmente moldar isso dentro de mim. E eu quebrar mais com essa timidez de falar com pessoas, né? Porque foi lá que eu rompi isso. Então, a gente trabalhou no departamento infantil, lideramos, né? O louvor... Isso já casada? Já casados. Lideramos o louvor, o departamento infantil, liderou o diaconato também, a equipe de limpeza da igreja, né? Então, sempre que surgia uma Aprenderam oportunidade... a fazer a igreja funcionar. Sempre que surgia a oportunidade... Isso não era de uma vez, né? Sim, foi surgindo as certeza. oportunidades. Então, não tinha quem liderasse a equipe de limpeza. Ah, estamos aqui, pastor. A gente vai lá e a gente faz, e a gente ficou lá juntos. Auxiliamos também na parte do departamento infantil, louvor, do diaconato, da equipe de limpeza, do coral. Aí no coral, gente, eu cantei. Mas no coral dá porque certo. dava certo, né? Mesmo com essa voz assim, deu certo. Porque era misturava as Mas vozes. é legal porque aprende também, né? Isso, aí deu uma ajudadinha lá, pra quando for iniciar as obras, que aí tinha um podia papel. cantar, né? Pelo menos no meu cantinho eu cantava alto, dava certo, sem nenhum problema. Mas aí a gente foi lá mesmo, foi dessa forma que iniciou o nosso chamado mesmo. Servindo, sabe, Ju? Não foi buscando qual é meu chamado. A gente nunca buscou isso. Na verdade, nem eu, nem Jairo. A gente foi servindo. Onde estava precisando, a gente, tô aqui. Vamos fazer. E aí a gente ia aprendendo a fazer. É assim mesmo, né? Cada oportunidade no serviço ao Senhor, a gente vai se preparando e vivendo cada fase, né? Então, assim, eu penso que essa é uma oportunidade importante para a gente dar uma dica para quem está em casa, né, quem está aí nos assistindo, seja onde você estiver, de que o serviço ao Senhor, seja onde ele for, a porta que estiver aberta, talvez a pessoa se vê fazendo algo que ela nem vê como isso vai acontecer mais para frente, mas tem uma oportunidade de servir na equipe de limpeza, no departamento infantil, no diaconato, no trânsito. O importante é você estar com seu coração disponível e mergulhar mesmo no serviço ao Senhor, e você vai sendo preparado. E quando chega lá, né, onde as coisas começam a acontecer e você percebe que o propósito de Deus está se cumprindo de uma forma mais completa, você fala, graças a Deus que eu servi ali, que eu servi ali. Não é assim? Aprendi, né, ali. Com certeza, tudo isso faz muita diferença ainda hoje, não faz, Pamela? Com certeza. E aí, ainda servindo, assim, nos departamentos, na igreja, surgiu uma oportunidade. Um casal da igreja da gente que tinha uma família em Pedra Lavrada. Sim. Então, aí eles chamaram pra gente fazer um culto lá. E a gente, na época, o nosso meio de transporte era uma moto. Então, a gente pegou destino para Pedra Lavrada para ministrar a palavra lá. A gente passou um tempo ainda ministrando a palavra. Foi bem frustrante, na verdade, esse início pra gente, porque, assim, houve muita perseguição religiosa. A cidade era bem religiosa lá em Pedra Lavrada. E aí, foi altamente frustrante. Acho que se fôssemos pegar essa experiência, a gente não abriria mais obra alguma, né? Na verdade, porque foi bem frustrante pra gente. A gente ia na chuva, um monte de... Botava aquelas capas de chuva. Que tipo, assim, de perseguição? Era
religiosa mesmo, porque o pessoal a cidade falando era heresia, que não vão para esse lugar, porque aí tem geralmente igreja pequena, ou cidade pequena, eles são muito religiosos mesmo, né? Então, e todo mundo sabe o que está acontecendo, isso, se espalha muito rápido. Então, assim, as pessoas que, por exemplo, saíam da determinada religião que estava para participar de uma reunião conosco, aí eles já pegavam em cima, né? E aí as pessoas começavam a ser perseguidas na própria cidade. Então eles não nos perseguiam, mas quem estava indo para a reunião. Então a gente, sim. Então o povo chegava chorando para a gente. Ai, pastor, vieram atrás da gente, disseram que a gente isso, aquilo, falaram tanta coisa. Aí a gente viu que não estava fluindo. A gente foi bem frustrante, assim, porque a gente ia. Aí vocês pararam o trabalho. Mas continuamos lá, porque a gente mesmo lá, era só nos sábados, a gente ainda servia na igreja da mesma forma, né? No que precisava, a gente estava lá servindo. E aí foi fluindo, foi assim que iniciou, até que chegamos em Soledade. Então vamos falar um pouquinho de Soledade, né? Soledade é um marco na história de vocês e, assim, conta aí um pouquinho então como é que foi, né, a direção de vocês irem para lá, como também iniciou coisas aí divinas, né? Inspiração divina chegou para vocês e realmente foi algo diferencial que aconteceu por lá. Então, assim como ir para Pedra Lavrada foi um convite para a Soledade também. Havia um casal na igreja lá nosso, que congregava lá, que tinha de morar em Soledade. E aí eles construíram a casa, conseguiram construir uma casa deles. Eles disseram, vamos fazer um culto de ações de graça. Então, todo domingo eles saíam de Soledade para congregar aqui em Campina, lá na Redenção. Mas aí eles fizeram essa casa e aí foi fazer esse culto de ações de graça. E nós fomos, né, junto com o pastor Sérgio, para lá, para esse primeiro culto que teve na casa deles. E aí, desse culto em diante, eles perguntaram se não tinha como de 15 em 15 dias, no sábado, a gente tá indo levar a palavra, porque ficava melhor para eles e tal. E aí, Jário se dispôs, né? Falou com o pastor Sérgio e Jário começou a ir, a gente começou a ir. De 15 em 15 dias desse culto, começamos lá na garagem da casa desse irmão. Que ano foi isso, Pamela? Eita, sou muito boa de números, mas creio que foi 2006, mais ou menos. Legal. A gente tinha terminado o Rema, 2005, penso que foi final de 2006 mesmo, que a gente iniciou lá em Soledade. Nesses cultos no lar, né, na casa desse irmão. Mas nessa garagem a gente celebrou casamento, batismo. Em Soledade. Já tinha um departamento infantil, porque mesmo na garagem porque vocês já sabiam como organizar a igreja, né? Então eu já pedi à irmã, tem como arrumar um quartinho aqui. Então legal. A gente já pegou a lista com o nome das crianças que foram pro primeiro culto de ações de graça, que era da família mesmo, da casa. Mas aí eu já levei pro departamento infantil, disse, eles precisam ter um tempinho ali. Então, para mim, era um departamento infantil, não era um quarto uma casa. Sim. Então, a gente, como via esse fluir da organização da igreja, a gente levou isso para dentro da casa deles muito também. Bom. E ali foi iniciando, na verdade, a igreja, né? Começou lá e aí a gente foi para um prédiozinho maior. E aí foi crescendo, tomando dimensões que nem a gente esperava. Foi quando a gente ia e vinha nesses cultos, direto, né? Todo sábado. Todo sábado ia para lá. Depois que a gente foi para um ponto, os cultos começaram a ser no domingo. Mas a gente sim. morava ainda aqui em Campina, então na semana a gente servia na igreja aqui, final de semana eu estava lá. A gente ia no sábado, dormia na igreja mesmo, então tinha uma casinha. E você já tinha as meninas? Não, ainda não. Quando a gente começou aí eu estava grávida de Bia, né? Eu engravidei, foi quando veio a promessa também, que surgiu. E aí eu fui grávida, e depois, quando a gente começou a dormir na igreja, a Bia era pequenininha. Então a gente dormia lá, levava um colchonete, dormia do sábado pro domingo, porque aí no domingo de manhã tinha a escola dominical, à noite culto, e a gente descia para casa. E assim foi crescendo, e coisas foram acontecendo assim, que a gente também não esperava. A gente só fazia o que aparecia, né, pra gente. Mas foi bem interessante. Deixa eu te perguntar. Você falou que vocês, antes desse momento de Soledade, vocês fizeram Rema, né? Fala pra mim, como o Rema fez diferença pra você nesse processo? Ju, fez total diferença. Porque, assim, de fato, o Rema foi uma base pra gente. Porque a gente fazia parte da Redenção, que depois tornamos Verbo da Vida, né? Houve essa fusão. Mas a Redenção tinha uma escola bíblica também, né? Um Instituto Bíblico Redenção, que era bem perfil do Rema. Então, a gente tinha feito o Instituto. E aí, a gente porque queria fazer o Rema. Então, a gente quer fazer o Rema. E aí, a gente começou a fazer o Rema. E eu lembro que quando a gente começou a fazer o Rema, a gente estava desempregados. Então, a gente não tinha condição para pagar a matrícula, a gente não estava com transporte nessa época. E a gente ia a pé do Jardim Paulistano, para quem é de Campina, talvez, que esteja assistindo aí,
entender um pouco a distância, a gente saía do Paulistano, bem pertinho lá da igreja mesmo que a gente morava, e ia para Prata, porque o Rema era lá na Prata, né? Então a gente ia a pé. Então era 1h20 de caminhada que a gente fazia para ir assistir. Vocês atravessavam a cidade. E depois 1h20 voltando, assim. Às 10 horas da noite. E aí não podia sapatilha, né? Não podia sandália rasteira, então eu ia de Havaiana com um sapatinho na sacola. Chegava lá, trocava para assistir a aula. Mas assim, foi o que nos deu base para tudo. Porque o que a gente enfrentou, né? E enfrenta até hoje, porque na vida a gente vai ter dificuldades o tempo todo, vai vir o tempo de bonança e o tempo difícil sempre vai ser até a volta de Jesus. Mas, assim, os tempos difíceis que enfrentamos é justamente essa palavra que foi colocada no nosso coração, fundamentos da fé, assim. E logo a primeira matéria, Pastor João, foi algo assim que realmente impactou a gente, para a gente entender. Quando veio as dificuldades, na época do projeto, da abertura da igreja, né? Dinheiro para se deslocar, para poder vir ministrar a palavra, ir até Soledade, ir para Pedra Lavrada. Tudo isso a gente dizia, não, a gente aprendeu que Deus supre, a gente aprendeu, se é Deus que está mandando, Deus vai suprir. Então, isso começou a fazer parte do princípio mesmo da nossa história. Talvez pessoas que começaram um ministério, um chamado, e depois de um tempo conhecer o Rema, eu acho que enfrentaram muitos desafios, né? Assim, com eles mesmos, que é desafio todo mundo enfrenta. É isso que eu ia falar, todo mundo enfrenta desafio, mas é mais fácil isso, quando você porque a gente tem convicção, né, daquilo que Deus quer, do que a palavra diz. Aí eu quero dizer para você aí o que é o Rema. O Rema é um centro de treinamento bíblico interdenominacional que tem impactado a vida de milhares de pessoas. Hoje mesmo eu estava fazendo um levantamento, nós temos mais de 11 mil alunos matriculados só no Brasil, fora nas nossas outras escolas. Então eu quero dizer para você, né, o centro de treinamento bíblico, ele é muito prático, é como a Pamela está falando aqui. A gente vai para a escola num dia e no outro dia você já pode praticar aquilo que você aprendeu. É muito vivo, é muito simples. É fundamentos da fé, é Cristo aquele que cura, é família cristã, é justiça de Deus. São matérias práticas, autoridade do crente, que vão dar base para você viver como crente, assim, convicto daquilo que Deus tem para você, mas também vão te dar as ferramentas para exercer o seu chamado em Deus. Então, certamente, todo mundo passa por desafios, mas quando você passa por eles, consciente da vontade de Deus e da sua palavra, é muito mais fácil. Então, eu quero motivar você. Para 2023, você já não pode ser aluno do Rema, mas para 2024, você pode. Então, já ora, já se prepara, procura o Rema mais próximo de você, que certamente, assim como fez diferença na minha vida, na da Pamela, vai fazer na sua também. Pamela, vamos lá. E só para fechar, Ju, fala. Que quando, como eu falei, a gente fez o Rema, estava desempregado, a gente não tem como pagar o Rema. Então, se você talvez está nos assistindo assim, diz, meu Deus, meu sonho fazer o Rema, mas eu não tenho como pagar. Eu lhe digo uma coisa, amado, se você colocar diante do Senhor, Deus vai levantar pessoas. E Deus levantou um casal, né? A gente fez a nossa matrícula do Rema. E não sabia como íamos pagar, e na época tinha uma lista que fazia dos alunos que precisavam, né, de ajuda. Um mantenedor. E a gente botou o nome lá e descansou e continuou fazendo. A mente ficava a mil. E aí, como chegar o dia de pagar, a gente, vamos descansar, vai acontecer. E realmente Deus levantou um casal que pagou os nossos 2 anos de Rema, né? Então a gente nem sabia quem era, a gente só sabia que tinha sido pago, depois nós conhecemos, e eu sei que o galardão do que temos feito hoje está sobre a vida deles. É verdade. Porque eles estavam ali juntos. Então, não desista porque você acha que não tem condição de fazer o Rema. Não pense que isso é um obstáculo. Na verdade, isso para Deus não é nada impossível, né? Amém, isso mesmo. Conta para nós, né, como foi para você a receber, né, do seu esposo a direção de abrir uma ONG. Então, na verdade, eu ser auxiliadora para mim sempre foi muito fácil desde casa, né? Então, assim, para mim fluir dessa forma, ajudando no que estava precisando, o que é que está precisando, o que é que minha mãe estava precisando. Então, isso para mim, eu sempre tentei ajudar as pessoas no que elas estavam precisando. Então, quando o Jairo recebeu essa visão do Senhor, né, porque ele foi acordado e Deus deu para ele a visão, Deus deu como ia ser o projeto, o nome do projeto, como iniciar, quais eram as matérias que a gente ia tratar com as... Então não foi uma coisa que foi vindo, não. Foi numa madrugada mesmo que Deus o acordou para isso. E não a mim, né? Essa foi a visão que Deus deu a ele. Não foi uma visão que Deus deu para a Pamela, né? Sim. Mas foi depois de uma visita que fizemos, né? A igreja de Soledade estava assim...
no auge, né? A gente tinha, acho que era 3 departamentos, 3 grupos de louvor. Então, para a cidade, assim, era algo, né? Então, assim... A cidade tem quantos mil habitantes? Hoje eu acho que está com 18 mil. Na época tinha uns 15, 16, né? E assim, a igreja cresceu rápido, né, Pamela? Então, Isso. assim, ficou realmente muito notório na cidade que algo estava acontecendo, né? E era, exatamente. A igreja estava fazendo de diferença. repente, Jairo foi convidado para fazer uma visita num bairro justamente onde é hoje a sede da ONG, né? Lá no bairro do Alto São José. Ele foi visitar uma casa de uma mulher, ela tinha 5 filhos. E assim, quando ele foi, ele disse, não, precisa trazer para mim aqui. E aí, ele foi me pegar e a gente foi lá. Quando eu cheguei lá, assim, a gente chegou lá, foi algo muito, assim... Eu não sei nem dizer a palavra, tão triste que foi de ver aquela cena. Porque a gente se achava, estou no auge do nosso ministério, muitos membros, departamento fluindo, tudo acontecendo. Então, a gente achava que estava no máximo, né? Então, quando a gente viu aquela cena, aquela mulher alcoolizada, né? Caída, era um vão, não tinha, só tinha a porta de entrada, não tinha janela, não tinha outra porta. E assim, aquelas crianças ali, tinham umas crianças se alimentando, tinha um pote assim, de manteiga com resto de comida, como uma lavagem mesmo. E a criança pegando lá e comendo e afastando um rato, assim. Então, aquilo pra gente, assim... Deus. A gente saiu lá frustrados. Então, a gente entendeu que o nosso ministério, na verdade, estava um fracasso. Porque a gente, às vezes, pensa que o auge do ministério é uma igreja cheia, departamentos fluindo, mas, na verdade, é a gente alcançando as pessoas que precisam. Então, a gente voltou para casa assim, meu Deus, o que a gente pode fazer para socorrer essa família, né? Meu Deus, como assim, dentro da cidade, que a gente está cidade tão pequena como essa, e a gente, dessa forma, então, a gente voltou bem angustiado para casa. E foi quando o Senhor acordou Jairo e trouxe essa visão do Projeto Pequeninos, né? Porque essas crianças não saem da nossa mente, né? Meu Deus, a gente jantou nesse dia passado, como assim? Né? E foi quando o Jairo providenciou alugar uma casa para ela, né? A gente comprou uns móveis, a gente colocou ela lá e como ela tinha esse problema do álcool, a gente botou para ela ajudar lá na igreja, dando uma limpada na igreja. E aí a gente não dava o dinheiro a ela, né? Pagava o aluguel, fazia a feira para que ela não pudesse gastar com o álcool. E dali surgiu isso. Então, quando ele acordou, aí ele teve a visão, escreveu tudo, foi dormir. Aí, quando a gente acordou no outro dia, ele disse para mim, Deus me deu uma visão. A gente vai começar um projeto social. Eu disse, que massa, amor. Como? Como vai ser? E eu achei massa, porque eu não entendia nada do que ia ser. Talvez se eu tivesse visto ali a dimensão do que a gente ia enfrentar, amor, tenho certeza. Mas que massa, amor, que bom. Como foi isso? Aí ele contou, né? Contou que ia ser o Pequeninos, foi quando ele já buscou até Bárbara, que trabalha aqui, para ela fazer a logo do Pequeninos, explicou como ia ser. A gente vai iniciar já com 100 crianças, o Senhor me disse e tal, e amém. Eu disse amém. Então... Deus vai nos mostrar como a gente vai fazer isso. Vamos começar a fazer e foi fluindo. Para mim não foi dificultoso ouvir isso dele, nem auxiliar, porque para mim isso é muito... Eu acho que é natural, sabe? Para mim, assim, ouvir e dizer que bom. Eu sabia que ele estava sendo guiado pelo Senhor para fazer aquilo, né? Então, amém. Então, Deus já proveu para outras situações, nessa não vai ser diferente. Aí, pegamos assim, junto. Você decidiu crer mesmo no chamado de Deus, na vida dele, na visão de Deus que veio através dele. E, assim, vocês chegaram a vender carro, se desfazer de móveis, TV, até o videogame das meninas, não foi isso? E, assim, como as crianças, as meninas, enxergaram... Porque você tá falando, pra mim foi natural. Pra mim foi natural. E pras meninas? Então, pra elas acabou sendo também natural. Porque, assim, por ela ver o exemplo dentro de casa, então, pra elas é muito fácil, né? Elas tirarem do que tem pra dar. Então, assim, elas não é quando elas têm sobrando. Às vezes, elas nem têm outra coisa para substituir. Mas elas têm muita facilidade de dar, porque ela vê isso mesmo, né, com a gente. Liberalidade. Então, justamente, o exemplo arrasta, né, Ju? Muito mais do que palavras. Então, a gente ensinar os filhos sobre isso é maravilhoso. Mas a gente viver isso faz eles também ter essa vivência. Então, para elas também nunca teve dificuldade. Eu vim até quando eu recebi o roteiro, né, eu disse, e aí, meninas, como foi para vocês? Eu nem lembro, mãe, né? Não tem problema era tão nenhum. Importante, assim, o apego, né? Não tinha. Não, era importante fazer parte. Alguma coisa, né? Então, quando elas viam aquelas crianças, a gente contou para elas, né? Então, elas ficaram bem impactadas também. Então, para elas, mãe, a gente vai ajudar aquela família? É para ajudar aquela família. Você já tinha as 3? Já tinha Bianca e Rebeca.
né? Loreninha tem 5 Ela anos, é vai fazer 5. Tá Tinha chegando. só Bia e Rebeca. Chegou depois. Foi. Mas aí elas foram super tranquilas nesse sentido, né? Elas, quando a gente vendeu o carro e deixá-las a pé na escola, elas iam de boa. Elas entendiam. Então, sempre a gente falava para elas. A gente nunca vendeu também sem falar nada com elas, né? A gente, filha, a gente vai precisar vender, porque está precisando de um projeto. Ah, mãe, está precisando de um projeto, né? Tranquilo, mãe. Tá sempre bem tranquila nesse sentido. E elas sempre foram dessa forma, desapegadas mesmo. Então, fluiu tranquilo mesmo. Acho que vendo esse exemplo da gente, né? Fez elas realmente viverem isso de forma realmente também tão fácil. Eu queria que você falasse aí, a gente falou os pequeninos, mas nem todo mundo conhece os pequeninos, né? O que é o Projeto Os Pequeninos, Pamela, que nasceu aí na madrugada? Então, é justamente esse projeto que nós começamos com 100 crianças, na verdade 101, porque entrou uma no primeiro dia de aula lá. Deus deu um bônus. Deu um bônus, entrou lá para dizer, ó, vai crescer, eu vou dar um a mais que você entender que não vai ficar nesse 100. É um projeto social que nós temos, né, socioeducativo, que trabalhamos com criança. Hoje nós temos o Pequeninos em Soledade, que é a sede, mas a gente tem em São Vicente, a gente tem em Olivedos, a gente tem em Pocinhos, a gente tem aqui em Campina também, né, o Pequeninos, tem em BH, também tem Pequeninos. Então, assim, é um projeto que a gente acompanha crianças mesmo de baixa renda, de alta vulnerabilidade social. E a gente faz com que essas crianças, quando elas não estão na escola, no contraturno da escola, elas estejam acompanhadas, né? Sendo resguardadas. Até porque elas vivem realmente numa zona de muito conflito. Abuso, né? Ou psicológico, drogas, ou físico. Né? Muitos problemas nesse sentido. Assim, a gente tem condição, por exemplo, houve uma vez uma operação da policial lá em Soledade, que as crianças, quando chegaram na ONG, elas chegaram todas desesperadas, porque entraram em casa de muitas delas para aprender o pai, alguma coisa desse tipo, estava envolvida em alguma situação, né? E elas chegaram ali chorando para a gente, pegaram meu pai. Então, assim, a gente lida com esse tipo de criança, né? Então, tem crianças que não têm essa problemática? Tem, porque a gente também não fica focado só naquelas, né? Sim. Quem precisa, no geral. Mas é um projeto que faz isso, tá? Eles têm aula de música, reforço escolar em português e matemática, aula de inglês, aula de balé para as meninas. Então, a gente faz lá aquela manhã diferente com eles, fazem a merenda conosco, né? Muitos deles, a refeição única do dia é a que faz com a gente. Então, a gente faz bem reforçado, eles podem repetir quantas vezes. Tem deles que repetem 5 vezes. Oh, meu Você Deus. fica olhando, mas porque acha que só vai comer... Porque alguns deles só comem aquilo, aí só vai comer. Quando vai para a escola, tem a merenda escolar, e aí não come mais, só no projeto novamente, quando vem no outro dia. Então, assim, é uma situação que fica bem delicado e esse projeto tem alcançado. Ela nasceu primeiro do que a ONG, é um filho que nasceu primeiro do que a mãe, que ele nasceu em agosto de 2012 e a ONG nasceu em janeiro de 2013. Foi quando a gente viu essa necessidade, né, de documentar, de registrar a instituição. Porque iniciou também assim, como tudo o nosso chamado foi assim, fluindo, acontecendo. Mas bem orgânico, né? Assim, lá aí a gente disse, agora precisa fazer realmente acontecer, né? Registrar como é isso. E a gente também não tinha nenhuma instrução sobre isso, nenhuma formação nessa área. Então, foi o Senhor mesmo, foi trazendo as instruções, a gente foi pesquisando. Eu faço mais essa parte do que Jade, que é uma parte que ele mais não tem burocrática. ele não tem muita habilidade nessa área, e aí eu vou suprindo nessa outra que eu tenho mais habilidade do que ele nesse sentido. E aí as coisas vão acontecendo de forma tão natural. E esse é o Pequeninos, na verdade. Né? Aí a ONG nasceu e tem 27 projetos. Eu sei que são muitos, mas assim, menciona alguns pra gente, dentre esses 27. A gente tem o Pequeninos Babies, que a gente atende justamente a nossa creche, né? Então, a gente atende a turminha até de 1 aninho até 5 anos faz o Pequeninos Babies. Quando ele sai do Babies, ele já vai pro Pequeninos, que é de 6 a 12 anos. Aí, depois de 12 anos, vem o Teens, Pequeninos Teens, que é para adolescentes e jovens. Aí são cursos profissionalizantes, aí a gente já não dá esse reforço escolar que a gente faz com pequeninos. Ele já faz cursos, né? Legal. Computação, eles fazem curso de maquiagem, design de sobrancelha, cabeleireiro. Que é algo que pode virar uma profissão. Que virou de muitos, na verdade, né? Então, hoje nós temos monitores no Pequeninos que foi Pequenino Dia. Que legal! Né? Hoje estão lá, servindo como monitores de saúde. Porque mudou a vida deles, né? E agora estão plantando também. Tem adolescentes e jovens que hoje estão com seus... com salão aberto, são barbeiros, sabe? Que começaram, que iniciaram. Eles falam isso com muita gratidão, né? Que foi lá no Pequeninos que eles iniciaram isso. Aí tem o Profissionalizando, que já é para adultos, que a gente atinge. Tem uma MAI, que é para idosos. A gente trabalha com os idosos, também com atividades, faz fisioterapia, tem aula de
eles vão fazer artesanato, então tem o AMAI, tem o nosso orfanato, que é a Casa de Acolhimento, que esse também eu lidero mais de frente, né, que é realmente onde as crianças moram lá. É o único que não funciona dentro do prédio da ONG. São quantas crianças? Hoje nós estamos com 6 crianças lá no nosso orfanato. E, assim, Ai, que lindo. É um projeto assim que é totalmente linkado, né, com a justiça, porque eles vão para lá por meio da justiça, mas assim é um projeto que mexe muito comigo, porque quando eu vejo assim aquelas crianças que, meu Deus, quem mais poderia proteger, né? Meu Deus. Não protegeu. Enfim, esses são uns dos projetos. E se alguém, né, que eu acredito que você já está aí falando, como é que eu faço para ajudar? Como faz para se envolver, ajudar pessoas que quiserem investir na ONG? Então, a gente realmente vive 100% de doação, né, voluntária das pessoas. Então, a pessoa pode estar fazendo a doação pelo Pix da instituição. Vou pedir para o pessoal colocar para a gente aí. Ou a transferência por conta bancária, ou doações. Tem pessoas que fazem doações mesmo de alimentos, aí falam onde tem, se for, a gente vê uma forma estratégica de trazer. Tem pessoas que querem se levantar para doar, no Dia das Crianças, querem doar os presentes para as crianças. Então, assim, existem N formas, né, de como Deus toca no coração de estar lá. Se quiser servir lá também, é bem-vindo, porque diante dessa demanda, a gente sempre mais ali pegando junto. Dá certo. Então, assim, é só entrar em contato conosco mesmo, né? Falar o que Deus tem colocado no coração e aí a gente vai direcionando. Muito bom. Muitas mulheres, elas pensam que estar debaixo de uma visão ou corresponder a algo que o marido traz é uma humilhação, se sentem diminuídas, né? Essa palavra submissão hoje é muito mal vista, mas eu queria que você falasse um pouquinho, né? Como não é essa a realidade e quais foram os frutos na sua vida, na sua família, de decidir corresponder mesmo a estar debaixo dessa liderança do seu marido? Então, Ju, ser auxiliadora, na verdade, é o que Deus nos criou para ser, né? Auxiliadora idônea, foi assim que é o propósito que Deus nos fez, foi para isso, né? Então, assim, às vezes o mundo distorce muito isso, né? E as mulheres têm... Eu fico muito triste quando eu vejo mulheres se achando diminuídas por ser auxiliadora, porque se você for pensar, por exemplo, você é mãe, numa sala de parto, quando a gente vai ter um filho, tem um médico que vai fazer o parto e tem um médico auxiliar. Ele não deixou de ser tão importante quanto, até porque ele não faz o parto sozinho. Ele precisa ter um médico auxiliar ali com ele. Ainda que tenha enfermeiros, outras coisas, mas ele precisa de um médico auxiliar, que vai estar ali do lado, né, nas instruções que precisam tomar. Se acontecer algo mais sério, eles vão estar ali junto para compartilhar justamente as ideias, as inspirações, para poder socorrer no que for necessário. E é isso, ser auxiliadora é isso, né? Não é ser diminuída, não é estar para baixo, mas, na verdade, é fazer um propósito mesmo de estar ali ajudando, né? E, assim, quando você está precisando de ajuda, como você citou, né? O médico auxiliar, você não chama alguém que é menos capaz, né? Menos inteligente, menos... capaz, eu acho que é a palavra mesmo, mas alguém menos importante, né? Você chama alguém que consiga ajudar, que consiga auxiliar, que consiga socorrer. E foi isso que Deus fez na criação da mulher, né? Exatamente. Ele fala que criou a ajudadora idônea. Idônea é capaz, né? É capaz. Então, Deus nos fez assim. Essa é parte da nossa essência. Quando Pamela fala, isso é natural para mim. Talvez você tá nos ouvindo e fala assim, não é tão natural para mim. Mas eu digo para você, faz parte da sua essência. Deus nos criou para auxiliar, para ajudar. E quando a gente decide, né? Se você é casada, você decide agarrar aí a visão de Deus, que Deus traz para o coração do seu marido, ter o seu marido como líder, você colhe frutos. Aí, esse é o ponto. Quais foram os frutos colhidos dessa decisão? Então, assim, se auxiliar ele nesse chamado, para mim, eu olho para hoje e digo, se eu tivesse dito não... Você se encontrou também. Tudo que você faz é por isso também, né? Exatamente. Foi uma visão que Deus deu a ele, mas assim, que eu fluo nisso também, entendeu? Então, assim, quando eu vejo, assim, mais de 5.000 pessoas são alcançadas direta e indiretamente com a instituição hoje. Então, quando eu olho e digo, se eu tivesse dado não... Se eu fosse daquela mulher que dissesse, não vamos fazer isso, não vamos sair de Campina para a Soledade, para uma cidade menor, vamos para algo, pensar dessa forma. Tem que ir para uma maior, né? Isso, porque talvez isso muitas vezes é a visão das pessoas. Mas quando eu olho os frutos das pessoas mesmo, quantas vidas foram alcançadas, né, pela palavra, eu digo,
meu Deus, Só Deus obrigada fazer isso, por mas eu o seu realmente sim, né? ter dado sim, né? Por eu realmente ter pegado junto. Porque hoje eu olho os frutos disso e digo, não tem nem como contabilizar, né? Os frutos dessas pessoas que são alcançadas pela palavra, pela instituição, né? Porque não é só a ONG em si, mas tem as igrejas. Quantas vidas foram transformadas por conta justamente da palavra que chegou, de um sim que a gente deu, de estar lá. E a gente ser privilegiado por isso. Então, para mim, olhar para esses frutos é impagável, né? Eu sei que eu até vou pegar de surpresa, mas eu vou perguntar. Você falou de muitos desafios, né? Com certeza, nem você falou, foi natural para mim, faz parte, né? Até da sua criação. Mas houve algum momento que você teve que botar força? Porque eu acho que isso acontece na vida de todo mundo, né? Um desafio que você lembra e fala, graças a Deus, eu segurei firme aí alguma coisa, né? Eu sei que foram vários desafios, tem anos aí, vários projetos. Um que você se lembra rápido, assim, que você fala, ai, graças a Deus também que eu fiquei firme. Se for em relação a projetos, foi a casa, né? O orfanato. A casa. Porque, assim, para a gente iniciar, a prefeitura, na verdade, o prefeito da época, ele tinha uma ordem judicial para abrir um acolhimento diante de uma situação de famílias que estava acontecendo lá em Soledade. Então, ele tinha prazo na justiça para cumprir isso. E ele nos buscou para saber, porque ele não sabia nem como fazer. Se a gente tinha um projeto desse já engavetado, Foi ele que pediu ajuda. Uau. Então, assim, Jairo não tinha esse projeto, mas não para esse momento, né? A gente tinha outros projetos para iniciar. E aí ele disse, eu vou bancar tudo, né? Então, assim, móveis, a prefeitura vai bancar tudo. O projeto é de vocês, mas como a gente precisa, eu vou fazer tudo. E, na verdade, pra gente, meu Deus, alcançar mais pessoas, botar um projeto em prática, tendo essa parte financeira, que sempre foi a dificuldade pra gente iniciar. Aí foi mais fácil. Foi, a gente, meu Deus, como foi fácil. Apesar do tema, né, ser muito desafiador. Exato, é isso que mas só que quando iniciou, ele não cumpriu com nada. Então, assim, Jairo olhou pra mim e disse, Pamela, não vai dar nada. Ele não atende mais ligação. As crianças já estavam conosco, a gente tinha colocado em umas casas, porque eram 5 irmãos, e a gente não tinha mais como voltar atrás. Jairo disse, você disse pra ele, eu não vou desistir, Jairo. Eu vou te auxiliar, Jairo. E aí eu acho que esse foi pra mim realmente olhar pra aquilo e dizer, o que a gente vai fazer? Como a gente vai comprar uns móveis pra mobiliar toda uma casa, assim, Ju, da noite pro dia? Você sabe que não tinha condição. Para 5 irmãos, né? Cama, tudo, né? Então, assim, a gente olhou para aquilo e ele disse, para mim, a gente só tem 2 opções. Ou pegar as crianças, ir na porta do prefeito e deixá-las lá, ou a gente pegar essas crianças e tocar esse projeto sem precisar do prefeito. Como? Vamos pegar um cartão e comprar tudo em 10 vezes. E aí, eu olhei para aquilo ali, para mim, na hora, eu assumi. Porque tocaria diretamente na sua, na sua vida financeira, claro, porque... a administração das suas casas, suas filhas. Exatamente. Né? Eu disse, como a gente ia assumir? Porque a gente que ia ter que assumir. A igreja não tinha condição de assumir, não era a igreja que ia assumir. Então, era a gente como família. E eu olhei para aquilo ali, para mim foi um desafio olhar para aquilo ali. Mas valeu a pena auxiliar Jairo nesse desafio? Aí o desafio ficou só para mim, eu não compartilhei, veio dentro de mim. Sim, mas aí eu calei aquela voz, aí eu disse, então bora. Senhor, que dê certo, que venha com provisão. E aí a gente dado, né? Tem dado, na verdade a gente comprou, pagamos tudo, não ficamos devendo nada desse cartão. E estamos lá com o projeto, já foi o 2º projeto, né? A Casa de Acolhimento, ela nasceu em 2014. 2014, foi o 3º projeto nosso. Então, assim, foi algo que tem alcançado tantas vidas que passaram por lá, valeu a pena eu ter botado força nesse projeto, porque, assim, foi algo muito fácil, né? E sobre o papel da mulher mesmo, né? A visão de Deus para a mulher e a visão que o mundo tem trabalhado, a gente já mencionou isso, né? É bem distinto, mas eu queria que você, assim, para a gente fechar com chave de ouro, né? Você falasse para as mulheres que estão nos assistindo e alguns homens que nos espiam, porque eles chegam assim para mim, ei, eu assisti o Coisas de Mulher. Eu falo, então seja bem-vindo, homens podem nos espiar, tá tudo bem. Mas para as mulheres que estão nos assistindo, assim, o que você poderia dizer sobre isso, né? A visão de Deus, a visão do mundo, qual o seu conselho para elas, para serem ajudadoras? Então, Ju, mulheres, né, que estão assim, os homens espiões também que estão aí. Como a gente vinha falando, né, assim,
foi o propósito que Deus nos criou, o plano perfeito de Deus foi nos criar mulheres auxiliadoras idôneas, né? Capaz de ser suporte, de ajudar, de auxiliar, de fazer acontecer. Então, assim, é a nossa essência. Quando eu digo que flui para mim mais fácil, talvez tenha mulheres, como o Ju falou, que é mais difícil, com certeza, porque cada pessoa tem mulher que cresceu ouvindo assim, estude e trabalhe para não depender de homem nenhum. Uhum. Então, assim, aí a gente chega aqui e fala assim, olha, você é casada, você abraçar a visão de Deus que tem no coração do seu marido, você se colocar numa posição de auxílio. Tem gente que acha que isso é uma doideira, mas Deus disse algo sobre isso, né? Então, que Ele que nos fez e nos conhece, nos capacitou para isso, nos criou, na verdade, nós nascemos para isso. Então, assim, você que foi talvez ensinada que precisa trabalhar, não depender de homem nenhum, não se submeter, não auxiliar, não ser idônea, você foi doutrinada fora do padrão real que Deus te criou, né? Isso traz, assim, cansaço, desgaste, deformidades, né? E você começa a levar um peso que não te cabe, né? De ser cabeça. E sabe, Ju, só para entrar nesse detalhe da importância da gente realmente entender que foi Deus que nos fez isso. Não olhar para o que o mundo fala. O mundo diz que a gente tem que ser assim. A gente tem a escolha. Nós somos adultas, né, que estamos assistindo aqui. Então, nós temos escolhas diárias. Então, ou você escolhe ficar com a essência que Deus te fez, ou com o padrão que o mundo está te oferecendo. São escolhas que a gente faz. Sim. E, às vezes, para sair desse padrão que o mundo rotula as mulheres, não é fácil. É verdade. Mas a gente só vai sair, a gente olhando para o que a palavra diz. Então, peraí, se o Senhor diz que eu sou um auxiliador idônea, eu sou, né? E ainda que eu trabalhe, que eu não precise nesse momento depender de homem nenhum, eu sou uma auxiliadora. Seja para meus filhos, seja para minha mãe, seja para o meu esposo. Nós somos mulheres auxiliadoras em todas as áreas, né? Então, assim, eu lembro porque eu muito ativa no projeto, eu queria finalizar só dando essa pincelada. Eu estava lá todas as manhãs no Pequeninos, não abria mão disso. Então, a gente foi treinando pessoas. As pessoas faziam, mas eu tinha que estar lá, eu queria estar vendo aquilo, eu queria estar vendo acontecer. E de um tempo para cá, o Senhor falou comigo, né? Para que eu ficasse em casa, cuidando das meninas, auxiliando mais elas nessa parte escolar, auxiliando mais nessa parte que entraram na adolescência. E eu senti dentro de mim que era meu tempo de estar ali em casa, não mais. Eu disse, aqui as pessoas, já tem quem é capaz de fazer. Já tem as auxiliadoras idôneas que estão lá, foram levantadas, só correndo. E hoje eu preciso ser auxiliadora aqui, na minha casa, né? E para minha mente, assim, deu tipo um bug, assim, porque... Como assim eu não vou estar no projeto? Então, a minha mente, o diabo como mesmo... Como também, assim, se não ia funcionar, né? Com uma ausência sua. Com a sua. minha ausência, ao mesmo tempo, como você não vai estar lá no projeto. Então, eu me cobrava de não estar lá, né? Então, havia essa cobrança minha. Não de Jairo, nunca, na verdade. Ele sempre... Jairo, é muito fácil ser submissa, já que tem homens nos espiando, ser auxiliadora, idônea de um homem que realmente lhe ama, lhe entende, lhe compreende, que está ali junto com você. E isso ele nunca fez pressão para mim, nada. Ele sempre apresentou e eu sempre abracei junto. Então, não é uma carga que ele lança na família, né? A gente pega junto naquilo e flui. Então, eu via que ele precisava estar lá, né? Ele precisava estar lá, mas eu via que minhas filhas precisavam de algo mais presente aqui. E tem coisas que não vale a pena, sabe, Ju? Deus não nos chamou para fazer, carregar pesos além do que a gente não dá conta. Cada um tem um suporte de carga, e também, assim, conquistar o mundo e perder a casa, perder os seus filhos. Que valeria isso? Então, hoje eu fico em casa, meu trabalho na instituição é muito mais burocrático, de fazer projetos, de enviar projetos para solicitação de parcerias. Então, isso eu consigo fazer muito bem de casa, eu não preciso estar lá. Então, eu dizia para mim mesmo, Pamela, você não precisa estar lá. Tá tudo bem, tem pessoas capazes lá, você precisa estar aqui. Então, assim... Eu passei por essa etapa e entendi, né? Porque a gente, às vezes, vai carregando pesos desnecessários. E a gente precisa realmente entender que a gente tem um limite. Estava lavando roupa esses dias e eu botando roupa na máquina. Essa semana, terça-feira, eu estava botando roupa na máquina e eu botei roupa além do necessário, né?
Eu queria que a gente ia vir pra Campina e eu queria... Lavar mais rápido. Pra não ter que fazer 2 máquinas, eu vou fazendo uma só. E aí eu coloquei. E de repente eu tava na cozinha, a máquina começou a trepidar, fazer aquele barulho. Até minha pequena veio, mamãe, o que é isso? Meu Deus. Ela ficou super assustada. E aí eu corri, né? Eu disse, não, filha, foi que mamãe botou roupa além do normal aqui, do limite. Aí eu corri, tirei, né? E deixei a máquina. Ela começou a trabalhar normal. E o Senhor falou isso comigo muito forte. Assim... somos nós, muitas vezes, né? Mulheres, homens, seja quem for. Às vezes a gente tá fazendo algo, colocando mais roupa na máquina e chega uma hora que ela não vai lavar, né? Ela vai ter problemas, porque você botou um sobrepeso. Então, hoje eu consigo fluir. E discernir cada estação. Exato. Né? Foi uma estação de se estar todos os dias pela manhã lá, mas hoje é uma nova estação. Então, hoje eu só tô 2 vezes por semana lá. E tá tudo bem, tô super bem, lavando minhas roupas, cuidando das meninas, ensinando. Amém. E assim a gente vai fluindo. E aí fazendo os projetos lá junto da ONG, as coisas vão acontecendo. Então, mulher, seja o que Deus te criou para ser. Seja realmente essa mulher auxiliadora idônea. Porque quando a gente tá fazendo o que realmente a gente foi chamado para fazer, a gente vai se encontrar, vai se sentir preenchida e encontrada. Não adianta a gente abarcar o mundo, trabalhar, juntar dinheiro, não depender do marido, mas viver... tá faltando algo, tá faltando você só ser exatamente o que Deus te chamou para ser, que é um auxiliador idônea, né? Amém, muito bom. Pamela, muito obrigada, que tempo maravilhoso, inspirador. Eu tenho certeza que você aí certamente foi muito abençoado, enriquecido, e eu digo para você, nós temos tempos como esse na conferência de mulheres. Então, quero aproveitar aqui e dizer para você que nós temos a Conferência de Mulheres aqui em Campina Grande, que vai acontecer do dia 19 a 21 de outubro. Se você ainda não fez a sua inscrição, corre agora mesmo no @femininaMVV. As inscrições estão abertas. E assim como você foi inspirada e a graça de Deus, a unção de Deus te alcançou nesse momento, você vai ver que você vai sair dessa conferência abastecida, fortalecida, que é um tempo tão incrível. Eu quero te motivar também a compartilhar esse podcast com o máximo de pessoas que você conhece, que você possa deixar aí o seu joinha, curte, compartilha, para que mais pessoas sejam inspiradas. E também corre no Instagram e nos segue lá no Coisas de Mulher, Verbo da Vida, que com certeza você vai receber um material aí, vai nos acompanhar e vai receber aí muita coisa legal, vai ser muito bom. Eu quero agradecer a sua atenção, esse tempo conosco. Obrigada, Pamela, foi maravilhoso. E você que quer investir nos projetos, na ONG, no Projeto Pequeninos, a gente vai deixar aqui para você, para que você possa investir e fazer parte desse projeto maravilhoso e daquilo que Deus está fazendo, porque é realmente incrível. Obrigada, Pamela. Obrigada, Ju. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.